E aí, meus amigos, e aí, minhas amigas, estamos aqui para falar de orixás, para falar do orixá Oxóssi. Sim, o senhor do conhecimento, o rei das matas, o mestre da caça. É dele que vamos falar hoje. Eu sou o Thiago Masson e esse é o Pena de Coruja. Oxóssi ocupa o trono do conhecimento junto com Obá. Só que Oxóssi irradia o conhecimento. Obá é uma condensadora do conhecimento. Então, enquanto Obá concentra a energia de conhecimento, Oxóssi é aquele que vai atrás do conhecimento, mas também expande o conhecimento. Então se o Obá ajuda tanto a gente concentrar, consolidar o nosso conhecimento, Oxóssi é aquele que faz o quê? Dá nossa energia pra gente buscar conhecimento, pra gente ir atrás, mas também fazer o quê? Falar para os outros, ser mestre das outras pessoas, passar o conhecimento adiante. Então ele também traz a iniciativa de buscar o conhecimento, mas também de ensinar. Então ele também ajuda a todos os mestres, a todas as pessoas que ajudam os outros a aprender. Então ele tem essa influência muito grande nos professores, nas pessoas que doutrinam, é isso mesmo, nas pessoas que ensinam. Então Oxóssi é muito e fundamental nesse processo. Oxóssi é o orixá que é tido como pai das matas. Ele é a própria mata. E é interessante porque a gente tem que pensar que a mata é o conhecimento puro. Você já pensou para pensar que a mata tem a cura para tantas doenças que a gente ainda não faz ideia, que a gente ainda tem que ter muito conhecimento para aprender o tanto de cura que a gente pode ter dentro das matas? A gente não entende como que a flora e a fauna realmente trabalham o seu ecossistema completamente. O tempo todo os biólogos, o tempo todo as pessoas que trabalham com o ecossistema estão ali tentando entender como que essa natureza se comunica. Cada vez mais a gente entende que as plantas não se comunicam só por fora, mas se comunicam pelas raízes. E existe sim um intercâmbio, uma comunicação entre as raízes das árvores de mesma espécie e de espécies diferentes. E que sim, os micro-organismos, os insetos, se comunicam com outros insetos, levam informação de uma planta para outra, sim, fecundam uma flor aqui, uma flor ali. Então assim, a floresta é todo um ecossistema, é todo um conhecimento, é toda uma comunicação. Então o Oxóssi, além do conhecimento, ele também trabalha com a comunicação. Então a comunicação, a iniciativa, falar com os outros, passar informação, é tudo que Oxóssi também permeia e tudo que Oxóssi também trabalha. Esse braço de Deus, que Deus influencia por nome de Oxóssi, é o conhecimento? Sim, só que também é a comunicação, é a palavra, é a comunicação limpa, fluídica, sabe? Limpa, sem interferência, a comunicação mais pura que existe de Deus. Olha que importante a gente pensar nisso. É difícil a gente pensar em Oxóssi dessa forma. Normalmente a gente pensa em Oxóssi como um índio ou como um negro com o seu arco e flecha e ponto. Não, Oxóssi tem esse processo de comunicação e tem que ser explorado muito disso. Oxóssi ainda tem o quê? Tem duas situações. Tem o processo da caça. E a caça é bem interessante porque normalmente ele está com o seu otá, que é o quê? Que nada mais do que aquele arco e flecha. Por que o arco e flecha? Porque o Oxóssi, por mais que ele seja, tem um conhecimento, tem esse processo da fala, ele é muito direto, ele tem esse processo da velocidade, ele tem esse processo de saber muito bem mirar aonde ele quer, ou seja, ele é objetivo. Então a energia de Oxóssi é uma energia objetiva, uma energia que por mais que ela seja ativa e radiante, ela tem um processo que ela é objetiva, ela vai com um sentido, ela não fica simplesmente dispersa. Por mais que ela vai para todos os lados, ela vai atingindo algum objetivo, ela vai atingindo as pessoas, ela não é simplesmente movimento, ela vai com uma direção certeira. Então assim, quando a gente trabalha com a energia de Oxóssi, a gente tem que direcionar o que a gente quer. Eu quero ampliar meu conhecimento para aquilo, eu quero conseguir tal situação, eu quero trabalhar meu processo de fartura. Então você tem que pedir exatamente o que você quer com direcionamento para que a energia seja atingida.
É importante a gente ter isso em mente. E o Oxóssi também tem um processo da fartura. Na natureza existe um processo de fartura sempre existe, dentro de um ecossistema onde não existe toda a manipulação do homem, onde não existe todo o processo de manipulação externa, a floresta pura, ela se arruma, ela se dá um jeito, ela consegue se trabalhar, ela consegue ter uma fartura muito digna. Então sim, Oxóssi está dentro do processo da fartura, principalmente porque ele é o pai da caça, então ele sempre vai trazer o que? A caça para as pessoas que precisam, para as pessoas que precisam comer, para as pessoas que precisam se alimentar. Então ele faz o que? Você está com fome? Sim, então Oxóssi vai lá e vai caçar o seu alimento, vai caçar a sua necessidade e vai lhe trazer as informações, vai lhe trazer a necessidade, vai lhe trazer o seu grão, o seu alimento ou o seu dinheiro, se assim for a necessidade. Mas Oxóssi, no seu conceito geral, além de ser o pai da caça, ele vai fazer o quê? Como ele é o pai do conhecimento, ele vai te ensinar a caçar, que é o mais importante. Então Oxóssi tem essas facetas de grande importância. A gente pensa na Umbanda, propriamente dita, a gente pensa em Oxóssi sempre muito forte, né? Porque Oxóssi foi praticamente o primeiro. Quando a gente pensa em Oxóssi, normalmente a gente remete a caboclo, né? E o caboclo das Sete Encruzilhadas foi o caboclo que abriu as portas da Umbanda aqui, né, pro plano terreno. E esse caboclo, um representante de Oxóssi, né, por mais que tenha uma influência aí pelos sete encruzilhadas de Oxalá, mas ele é um caboclo de Oxóssi puramente, com mais força na linha de Oxóssi, se assim podemos dizer. Por que de Oxóssi? Porque Oxóssi tem essa necessidade de quê? De mostrar a palavra verdadeira, de doutrinar, de trazer conhecimento. Então ele abre a religião trazendo o quê? O conhecimento, a verdade, trazendo o quê? Trazendo doutrinação para as pessoas que vão desejar chegar até ele. E até hoje ele está trazendo esse conhecimento, por mais que ele não esteja ali dando a mensagem dele, as pessoas que leem a situação, que leem o passado, que leem as psicografias que foram feitas após aquilo, que lê os livros que foram feitos depois daquilo, todo mundo vai se identificando, ou seja, Oxóssi passou o seu conhecimento atrás de um caboclo de Oxóssi, que foram passando, há mais de 100 anos está passando essa informação de doutrinação através de Oxóssi. E se a gente pensar bem, os caboclos de Oxóssi foi uma das primeiras entidades, assim, junto com o Preto Velho, junto com os Erês, que popularam aí as linhas de Umbanda, que foram exatamente para isso, para trazer essa necessidade de conhecimento, essa necessidade de doutrina, essa necessidade de aumentar a nossa capacidade de conhecimento, para depois trazer as outras linhas, para a gente conseguir trabalhar mais profundamente a nossa energia nessa nossa amada Umbanda. Quando a gente pensa na associação ou no sincretismo com outros santos, com outros deuses, por que eu sempre falo de associação com outros santos ou outros deuses? Porque eu sempre e acredito nisso, que não foi somente Oxóssi que surgiu somente aqui no Brasil ou na África essa energia. Essa energia acaba brotando em várias outras civilizações e independente de dar ou se outros nomes para eles, na verdade só se dão outros nomes, mas os fundamentos são iguais. Então, quando a gente pensa em Oxóssi, eu senti uma grande dificuldade de buscar reais situações, reais deuses que se aproximassem de Oxóssi. Oxóssi, quando foi criado lá na África e quando vem transportado aqui para o Brasil, a gente sente uma dificuldade muito grande, porque existe sim um deus do conhecimento lá no Egito, mas ele já não tem muito a ver com o nosso Oxóssi, sabe? Não existe um deus da mata que incorpore realmente as nossas necessidades que o Oxóssi vem trazendo da África e que ele se culmina aqui no Brasil. A gente tem sim um deus Pan, que é o Deus que no romano, o Deus no contexto mais grego, né? Mas esse Deus, ele tem uma fragilidade, ele é um Deus secundário, ele é um Deus ainda que é um pouco, que falta um pouco de atitude, que falta um pouco mais de emoção, de estrutura, na verdade, naquele personagem, para que a gente consiga entender e associar realmente com o nosso Oxóssi, que é tão bem estruturado, que tem tantas facetas, que tem tanto dinamismo. Então eu fico pensando que, na verdade, por mais que a gente pense, a África, a mãe de todas as civilizações, esse sentido de Oxóssi, que hoje quase não é cultuado mais na África,
se perdeu no contexto do mundo. E graças a Deus, quando vem pro Brasil, a gente conseguiu resgatar essa energia tão fascinante, tão fabulosa. Então ela foi tipo subdividida em outros deuses. Sim, existe um deus do conhecimento, mas ela pega um pouquinho em Atenas, aí você consegue ter um pouco o deus da caça, mas ela vai um pouquinho para um deus, um pouquinho para o outro. Então essa energia de Oxóssi foi subdividida em vários outros deuses, entendeu? Existe sim uma parte de Oxóssi em Pan, sim existe, mas ela foi dividida em várias pequenas partes. Um deus concentrado, um deus vívido, realmente, com todas essas características, só existe Oxóssi. E acho isso deslumbrante e fascinante, como nossa religião, como nossas religiões afro-brasileiras podem cultuar um Deus tão completo como Oxóssi. Mas ainda existe um sincretismo com São Sebastião, que é um santo católico. Quando eu fui buscar toda a história dele, pesquisei, eu não consigo também achar grandes associações. Eu acho uma associação que é interessante. São Sebastião, ele era um soldado romano. Na verdade, ele não era nem um soldado, mas ele salva a vida ali do imperador. O imperador traz ele como um comandante da tropa dele. Só que o imperador ainda cultuava vários deuses, ainda não tinha se convertido. Naquela época, os imperadores não tinham se convertido ao cristianismo. Mas São Sebastião já era convertido ao cristianismo, mas não podia ficar falando nisso porque era tipo um certo crime, ainda não era bem visto. Só que quando eles prendiam os cristãos, e aí prendia, São Sebastião ia cuidar desses cristãos e ficava ali falando a palavra de Deus, doutrinando, falando para eles terem fé, e aquilo era meio que descoberto, foi descoberto, e ele foi apedrejado. E principalmente foi jogado várias flechas. E essas flechas, de certa forma, é associada ao contexto de Oxóssi. Mas esse contexto dele doutrinar, dele passar um conhecimento, passar uma palavra amiga, também pode ser associado ao Oxóssi. Ele também vem como um mártir, ele consegue sobreviver nisso, e aí mais uma vez, ele é apedrejado mais uma vez, morto e jogado, e aí ele vem como santo depois, quando ele vai para uma basílica lá em Roma, uma coisa do tipo. Mas assim, eu não vejo grandes associações à energia de Oxóssi. Sim, pode ser que a comunicação, a doutrinação, o alívio às outras pessoas seja uma coisa interessante, uma coisa que a gente pode fazer um vislumbre ali com a energia de Oxóssi. Mas eu acho que a grande associação e o sincretismo acontece muito mais pelas flechas e por conseguir associar isso às flechas de Oxóssi, à Igreja Católica, naquele processo da cultura afro e o choque com a energia católica do Brasil, do que realmente ter uma energia mais parecida. No Rio de Janeiro existe uma associação muito forte com Ogum, com São Jorge, na verdade, desculpa. Mas eu também não vejo grandes associações com São Jorge, porque Oxóssi, por mais que ele seja um grande forte, poderiam ser considerado um Odé, que são caçadores, e em algum momento ali, Ogum também pode ser considerado Odé como um caçador, mas eu não vejo Oxóssi como um guerreiro, como um batalhador nato. Ele é muito mais um caçador, uma pessoa que vai atrás do conhecimento, o dono da floresta, do que realmente um guerreiro, um protetor, entendeu? Como também é São Sebastião. Então acho que essa associação do sincretismo de Oxóssi às vezes fica um pouco perdida, um pouco falha. E aí talvez meu conhecimento ainda não é tão abrangente em todos os deuses santos que existem nessa face da terra para conseguir trazer uma associação tão bela como é Oxóssi, tão grandiosa como é Oxóssi. Mas quando a gente pensa no processo magístico de Oxóssi, a gente pode pensar o quê? Toda vez que você quer buscar conhecimento, quer ampliar sua forma de conhecimento, quer melhorar seu processo de fala em público mesmo, passar suas informações, você pode trabalhar com Oxóssi. Isso pode trabalhar na cor verde mesmo, ou se você quer trabalhar na cor azul, pode trabalhar na cor azul, depende do centro que você trabalha, é bem interessante. Mas a gente pode trabalhar principalmente com fartura em Oxóssi. E aí a gente pode misturar velas de cores diferentes, pode misturar a cor amarela junto com a verde, junto com a azul, que vai ser interessante pra gente trabalhar essa parte de prosperidade, de fartura, porque lembra que ele é o rei da caça, ele é o mestre da caça, ele é um Odé, então ele vai atrás daquilo que a gente tanto precisa de prosperidade, mas tem que sim pedir para ele trazer dinheiro pra gente, mas que nos ensine a pegar esse dinheiro, nos ensine a ter essa energia
energia de prosperidade dentro da gente, para que a gente não tenha que recorrer o tempo todo a ele, mas que a gente consiga atrair sozinho essa energia de prosperidade. Então é bem interessante isso. Na espiritualidade é interessante a gente recorrer a ele a meditações profundas, para a gente conhecer o nosso autoconhecimento, assim como o Bá, a gente pode buscar muito bem isso, mas também conhecer os conhecimentos divinos. Isso mesmo, sabe que o universo é tão amplo, e quando a gente chega numa mata, a gente olha aquela grandiosidade de uma mata e fala, meu Deus, será que eu sou tão pequeno? Imagina para o universo inteiro. Então o Oxóssi guarda muito conhecimento do universo, e aí ele pode abrir um pouquinho pra gente dentro de um contexto de espiritualidade, dentro de uma meditação. Acenda uma vela de sua preferência, do orixá, Oxóssi, e aí você entra em meditação com ele e peça para ele trocar conhecimentos, e aos poucos ele vai abrindo esses conhecimentos universais e divinos, e você vai ser muito bem contemplado. No contexto de fé, meus amigos, no contexto de fé, é legal a gente trabalhar o quê? O respeito a essa energia grandiosa, o respeito desse crescimento, o respeito da gente ir atrás daquilo que a gente quer. A gente não pode ficar esperando o tempo todo. Lembra que fé, muitas vezes, a gente agradecer e falar assim, ok, eu aceito. Aceitar é um processo divino da fé, mas a ação também pode ser um processo divino da fé, aonde você está agindo pela fé, não cegamente. Lembra que agir cegamente, irracional, não tem nada a ver. Eu tô falando agir perante a sabedoria, perante o conhecimento, mas agir, passar o conhecimento para as pessoas, daquilo que você vem adquirindo, isso também é um processo de ação de fé. Então esse é um processo de Oxóssi, onde você consegue permitir que os outros cresçam, doutrinar os outros, sim, é um processo de fé e de amor muito grande, na energia de Oxóssi, na energia da Lia, do conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado, dessa nossa pequena informação de Oxóssi. Deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, se prepare que ainda tem muito orixá pela frente.